Olá, seja bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico. Eu sou Fausto Botelho, aqui no canal do Seu Dinheiro, e hoje nós vamos falar sobre as stablecoins, sobre as moedas fiat. Para que você que não sabe, as moedas fiat são aquelas que nós conhecíamos antes do advento das criptomoedas. As stablecoins são moedas fiat transformadas em moedas criptografadas. Vamos lá, vem comigo aqui. Então, a primeira dessas moedas, isso nós vamos verificar aqui no site da CoinMarketCap, que eu já mostrei em um outro vídeo. Esse é a bíblia aí das criptomoedas, do universo das criptomoedas, né? Que a gente vê que existem 2.106 criptomoedas, hoje 16 mil bolsas negociando, 16.257 bolsas, capitalização do mercado 135 bilhões de dólares, volume 32 bilhões de dólares, Bitcoin significa 51% desse processo aqui. Aqui está a lista das principais ou das 100 principais criptomoedas. À medida que a gente vai descendo, a gente vai vendo os preços em dólar aqui. E aqui a gente vê, opa, essa aqui vale exatamente $1,01. Então aqui nós encontramos a primeira criptomoeda stablecoin, que é a chamada Tether. E aí se a gente vai descendo aqui, é só a gente ficar de olho aqui onde valer por acaso, Ontology está valendo mas ela não é uma stablecoin. A gente tem que descer um pouquinho mais, agora sim, o USD Coin é a segunda stablecoin, é a de número 25 já, tá? Então vejam que a Tether tem uma capitalização de 2 bilhões de dólares e o USD Coin tem uma capitalização de apenas 244 milhões de dólares. Mas descendo um pouquinho mais, a gente encontra a TrueUSD. TrueUSD com a capitalização de 201. Então essas duas aqui estão brigando pelo segundo e terceiro lugar, né? Uma com 201, outra com 244 milhões de dólares. E aí, depois disso, a gente tem que ir para a posição 51 para pegar essa quarta criptomoeda stablecoin, que é a Paxos. Mas eu quero entrar no site de cada uma delas, ó. Então aqui, quando a gente entra no Tether, a gente vê então que ela é o ranking número 9, e aí, a gente olhando o gráfico dela em dólar, cotado em dólar, a gente vê que ela está oscilando aqui exatamente entre $1, um pouco abaixo de $1, um pouquinho acima de $1, né? E aqui tem a explicação sobre o que é. Está em inglês, mas ele é a primeira delas dispôs a sua explicação como sendo uma criptomoeda cujo valor é feito de maneira a ele espelhar o valor do dólar. A ideia era criar uma moeda, uma criptomoeda estável que pode ser usada como se fosse um dólar digital. Mas vamos lá para a segunda, que é a USD Coin Chart. Essa aqui já tem um pouco mais de oscilação aí em torno de $1, mas ela está cotada um pouco acima de $1. Isso significa que ela está sendo bastante procurada. Então, nesse momento que Bitcoin não está sendo tão procurado, está estável, as pessoas eventualmente vendem Bitcoin e compram essa USD Coin. Quando as pessoas vendem Bitcoin contra o USD Coin, é como se elas tivessem vendido Bitcoin e ficam no dólar. Para quem pensa em Bitcoin, quem pensa em aumentar as suas posições, a sua quantidade de Bitcoin, quando você vende Bitcoin e vai para uma stablecoin, você ganha Bitcoins à medida que o preço de Bitcoin cai. Então é como se você tivesse estabelecido uma posição de venda, com a vantagem de que se cair 10%, você ganha 11%. Você compra 11% a mais de Bitcoins. Se cair 15%, você compra 17,5%, se cair 20%, você compra 25%, e se cair 50%, você compra 100% a mais de Bitcoins. Mas vamos lá, vamos para a próxima, que é assim, e agora eu quero mostrar aqui para vocês e deixa eu ver se eu estou mostrando isso mesmo,
o site da USD, o Coin, onde ela põe o ecossistema dele aqui, só para se ter uma ideia do tamanho desse mercado, né? Então essa moeda, ela é compatível com todas essas carteiras aqui de guarda, né? Ela é compatível com todas essas, é negociada em todas essas exchanges, são bolsas que negociam essa moeda, vejam a quantidade de bolsas que negociam essa moeda. Ela é compatível também com essas blockchains aqui, que são tocadas pelo USD Coin, e também ela diz aqui quais são os aplicativos que aceitam o USD Coin para fazer pagamentos, todos esses aplicativos aqui. E os service providers aqui, que são os bancos que estão aí garantindo que a quantidade de moedas emitidas é exatamente igual à quantidade de notas de dólares depositadas no armazém ou no banco, né? A quantidade de dólares depositados no banco não estão, logicamente, em notas. Mas vamos lá, a terceira stablecoin é a True US Dollar. Essa True US Dollar, eu estou mostrando o gráfico dela aqui também. A explicação dela diz que ela é uma moeda atrelada ao dólar, que provê os seus usuários com atestados regulares de procuradores que certificam também a quantidade de colateral e, enfim, estão garantindo também que a moeda reflete exatamente, a moeda digital reflete exatamente aquilo que está depositado no banco, né? Então vejam que aqui ela também está negociando acima de $1. Eu vou entrar no site da TrustUSD para mostrar a vocês que essa plataforma, na verdade, chamada Trust Token Asset Tokenization, é uma plataforma de tokenização de ativos. E a tokenização de ativos é uma coisa que está vindo como uma avalanche. O que é isso? É você imaginar uma quantidade enorme de ativos, como por exemplo aqui a TrustUSD mostra no vídeo dela, que imóveis, pequenos negócios, commodities, livros, shows de TV, músicas, times de futebol, por exemplo, todos esses ativos podem ser tokenizados, pode-se criar um ativo eletrônico deles e eles passam a ser negociados em tantas bolsas ou exchanges, quantas queiram negociar esses ativos, e muitas vão querer. Por exemplo, se a Tesla resolver tokenizar as suas ações, quantas das 16 mil bolsas não vão querer negociar a ação da Tesla tokenizada? Eu diria que todas elas, e mais as que ainda estão por ser lançadas, não é mesmo? Então, existem já diversas plataformas, essa TrueUSD é uma delas, que estão aí nesse processo de tokenização desses ativos. Mas, então, aqui ela passa um vídeo, e, enfim. Temos também aqui a de número 51, que é essa Paxos, que também mostra aqui que ela está oscilando um pouquinho acima de 1, e tem a explicação dela também. E finalmente essa última aqui, que é a DAI, que por um mecanismo autônomo, independente, não centralizado, ela faz com que a moeda dela, se ela está acima, entram em ação contratos inteligentes que fazem com que o preço caia. E assim ela vai mantendo a moeda dela também aí estável. Agora eu vou mostrar a vocês aqui na Binance Corretora o que se faz para... onde é que está isso? Espera aí. O que a gente faz para... Sim, agora sim. Negociar com essas stablecoins. E nós vamos ver na prática aqui, nós vamos entrar no livro de negociações de cada uma delas, para a gente ver um pouco sobre a liquidez. Eu estou aqui agora, por acaso, mostrando o BTC negociado em Pax, que é uma dessas stablecoins. E agora,
eu quero mostrar a vocês que nesse local onde a gente faz as negociações, aqui embaixo a gente põe as ordens e aqui a gente vê o gráfico e aqui está o livro de ofertas, as ofertas de venda e as ofertas de compra. E aqui a gente tem que escolher o par que é negociado na Binance. Nós temos pares com Binance Coin, com Bitcoin e com Ethereum. E nós temos também os pares com as stablecoins. Então vejam a importância que a Binance dá para essas stablecoins. Elas têm um quadro aqui dentre essas, dentre 4, elas aparecem aqui. E quando a gente clica aqui nesse drop-down, a gente vê as principais aqui, que é o USDT, que é o Tether, o True US Dollar, o Pax, o USDC e um outro USDS que a gente nem mostrou. Se a gente vê aqui no USDT, então a gente vê todos os pares aqui que negociam o USDT. São diversos pares, é o Tether, né? Se a gente pegar o par Bitcoin e USDT, nós vamos estar vendo o gráfico dele aqui e vai aparecer as ofertas de compra e venda. Então vejam que aqui a gente tem oferta de venda de 7 bitcoins, 5 bitcoins, 2 bitcoins, aqui mais para baixo 11 bitcoins e assim por diante, né? E logicamente tem as ofertas menorzinhas. Aqui logo próximo aqui do último negócio, isso aqui é a cotação do Bitcoin em USDT. Então o preço é o preço do Bitcoin mesmo, né? Porque a gente tem também, vejam só, se a gente for aqui para o True US, para o TUSD, a gente pode ter a cotação do True USD em Bitcoin. Eu já vou mostrar o gráfico para vocês. Mas vamos ver agora, então, o Bitcoin cotado em True USD. A gente está vendo o gráfico aqui, esperando o livro de ofertas, e vejam como tem mais liquidez até esse True USD, né? A gente já vê ofertas de 26 bitcoins aqui, mais 26 bitcoins, 30 bitcoins, 20 bitcoins. 20 bitcoins dá mais ou menos 100 mil dólares hoje, né? 2 vezes quase 4, 80 mil dólares mais ou menos, né? 20 bitcoins, 29 bitcoins e assim por diante. E vamos colocar mais um aqui, que seria o Pax, e vamos pegar o BTC aqui em Pax. Aí a gente vê o gráfico também, e aqui está o livro de ofertas, vendas de 10, 20, 10, quer dizer. Então todas essas moedas têm bastante liquidez. Logicamente, se a gente for pegar um par que seja, vamos pegar aqui, por exemplo, o True USD, com o BNB, que é a Binance Coin. Se a gente pegar esse par, ele talvez não tenha tanta liquidez como tem em Bitcoin, né? Mas assim mesmo, vejam, 3 mil Binance Coins cotadas aqui, a 15 dólares mais ou menos que está cotada. Muito bem, e agora, então, para terminar, eu quero mostrar a vocês esses dois gráficos aqui, em primeiro lugar, e depois eu vou mostrar duas criptomoedas que eu acho que estão com boas possibilidades de terem uma alta significativa. Então, aqui está o gráfico de Bitcoin e aqui está o gráfico de TUSD, True USD, cotado em Bitcoin. Então, se um Bitcoin vale quase 4 mil dólares, um dólar vale 0,000259 Bitcoin. É isso que vale um dólar hoje. Então, esses dois gráficos, se a gente pegar aqui o gráfico do True USD, a gente vai ver que ele nada mais é do que o gráfico do Bitcoin invertido. Enquanto o gráfico do Bitcoin está inclinado para cima, esse gráfico está inclinado para baixo. Isso aqui é a cotação do dólar em Bitcoin, que vem caindo ao longo do tempo, né? E agora, do mesmo jeito que eu estou imaginando que no Bitcoin está se formando um fundo, eu estou imaginando que no dólar cotado em Bitcoin está se formando um topo, né? Então aproveito e faço minha análise do Bitcoin aqui para vocês, olhando para o gráfico correto do Bitcoin em escala logarítmica e não o gráfico incorreto que é mostrado por muitas pessoas para dizer que o Bitcoin incorreu numa bolha, né?
Então eles mostram esse gráfico em que você vê essa alta grande, o mercado vindo aqui para baixo, parece mesmo que estourou uma bolha, mas isso é um gráfico que não tem o menor cabimento de ser mostrado em escala aritmética, tem que ser mostrado em escala logarítmica, e aí cadê a bolha, né? Não tem bolha nenhuma, sim uma correção num processo de alta espetacular de um ativo que do início até hoje, por exemplo, subiu, deixa eu ver quanto aqui, 59 milhões, não, como é que é? 5.918.625%, 5 milhões e 900, 6 milhões por cento subiu esse ativo, quer dizer, lógico que um ativo que sobe isso, um ativo que sobe em 2017 do fundo ao topo, ele sobe 2.438%, ele tem que ter uma correção, né? Ou do último fundo até o topo, o último fundo que foi em 2015 até o topo de 2017, ele subiu nada mais nada menos do que 11.490%. É lógico que ele tem que ter correções, e essa correção veio um pouco mais forte do que se imaginou, muitos imaginavam, mas eu acho que ela pode estar terminando. Estou vendo o mercado nesse canal de alta e acho que nós podemos sim estar começando um ciclo de alta aí, não só para o Bitcoin, como para várias outras moedas. Nós aqui de olho no gráfico, ficamos de olho nos ativos cotados em Bitcoin, dentro da ideia de que a gente está pensando no padrão Bitcoin. Nós estamos pensando que a moeda do futuro possivelmente será o Bitcoin certamente será uma delas, eu tenho impressão. E com isso a gente olha gráficos de outras criptomoedas cotadas em Bitcoin, dentro da ideia de comprar as moedas que vão ter uma performance melhor, ou seja, vão subir em Bitcoin. Comprando uma moeda que está subindo em Bitcoin, quando você vender, você vai vender por mais Bitcoins, ou seja, você vai aumentar as suas Bitcoins. Então, nesse sentido, a gente tem duas moedas que eu estou bastante de olho. Uma delas é a Binance Coin, que é a moeda da Binance Corretora, que acabou de romper o topo histórico, e eu tenho uma projeção para ela que vem até aqui o ponto 005, e outra que vem aqui em cima, que seria a projeção desse último movimento para cima a partir do fundo aqui. Então, se ela atingir o primeiro objetivo, ela estaria... vamos dar um zoom aqui para fazer com um pouco mais de precisão isso. Então, se ela atingir esse primeiro objetivo, ela estaria subindo mais 28%. E se atingir o segundo objetivo, ela teria aí uma possibilidade de alta de mais 270%. Eu, no momento, e a gente vê isso melhor num gráfico intraday de 1 hora, estou achando que ela vai romper essa resistência aqui, porque ela está fazendo uma acumulação que tem características de que vai dar continuidade ao movimento de alta. A gente chama isso em análise técnica de triângulo ascendente. Isso resulta no rompimento da resistência e o mercado, então, facilmente atingiria esse primeiro objetivo que eu mostrei para vocês, que seria aqui no ponto 0,25. E a outra moeda é o Cardano. Cardano, hoje, vamos olhar aqui no CoinMarketCap, o Cardano é a moeda de número 11, é a 11ª criptomoeda, 1 bilhão e 200 milhões de dólares de capitalização de mercado. E Cardano teve uma alta espetacular a partir de dezembro de 2017, para vocês terem ideia, ela iniciou, caiu, mas depois teve uma alta aí de aproximadamente 1.200% em coisa de um mês. E depois ela vem caindo, mas ela fez uma tendência de baixa que deixou uma reta de resistência com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, depois rompeu essa reta, fez esse topo e agora ela está tentando escapar. Sobre algum prisma, algum analista técnico pode até achar que ela já escapuliu dessa reta, e escapulindo dessa reta, ela transformaria esse processo todo aqui num processo de baixa. Mas de qualquer maneira, eu acho que ela está fazendo uma bandeira de alta, está pronta para subir, e a alta que ela teria seria a projeção dessa
formação de fundo, que é a projeção que a gente faria aqui do... tá aqui, ela está aqui mais ou menos, e a gente projeta isso para cima, vem daqui, ou seja, Cardano, cujo código é ADA, teria aí um potencial de alta se romper essa bandeira de alta e se provar que isso é um fundo de em torno de 62%. Então é isso aí, obrigado por ter assistido até aqui, eu te vejo na próxima, tchau!